Aqui então nós falamos, né? Eles estavam discutindo, tudo que está sendo discutido aqui no Zorra é sobre questões internas e não externas. Essa construção que a gente faz da árvore sefirótica é dentro de você. Significa se você não consegue mudar o nome, e muitas pessoas que estão presas em espiritualidades caídas, não é? Dentro dessas religiões, elas não conseguem sair justamente porque a formatação interna ela já foi feita ali e a gente vai compreender isso mais profundamente dentro dessa parte tão exigida dentro da Torá e do Zohar sobre essa questão de idolatria, não é? Aqui o Rabi Isaac disse para si mesmo: vou me juntar a eles e ouvir o que eles têm a dizer. Consequentemente, ele foi com eles. Um homem então começou a raciocinar sobre o versículo: suba, ó Senhor, ao seu lugar de descanso, você e a arca da sua força. Isso é o Terrilim lá no 132:8. Terrilim 132:8 vai estar falando para Shem subir na arca da sua força. Ele disse: quando Davi pronunciou essa palavra, foi como um homem dizendo a um rei: que Vossa Alteza suba e prossiga para o seu lugar de descanso. Moisés também se dirigiu a Shem de maneira semelhante quando disse: levante-se, ó Axelá, e que seus inimigos sejam dispersos. Isso é o número 10:35. Ele implorou a Shem, ele implorou a Shem para guerrear contra seus inimigos. Em vez disso, né, o rei Davi pediu a ele que se retirasse para o seu lugar de descanso. E de acordo com a etiqueta, inclui o rei e sua consorte em seu convite. Por isso disse: sobe, ó Hashem, ao teu lugar de descanso, tu e a arca da tua força, para não separá-la. Essa é uma questão da unidade. Pela conduta de Davi, naquela ocasião, aprendemos que quem convida o rei, ou um rei, deve tentar entretê-lo. Né? O que diz aqui é que ele deve tentar entretê-lo. Quando você convida um rei, você deve tentar entretê-lo de alguma maneira nova, de modo a dar-lhe um prazer especial. Se, por exemplo, é costume do rei entreter-se com palhaços e bufões comuns, ele deve fornecer-lhes espíritos refinados e corteses. Então, fornecer-lhes espíritos refinados e corteses. Assim, quando Davi convidou o rei e sua consorte, o rei Axém, ele substituiu os artistas habituais do rei por uma classe superior. Assim ele disse: que seus sacerdotes se vistam com justiça e que seus santos cantem canções. Isso é o Terrilim 132:9. Bem, os levitas eram os músicos regulares do rei. Mas Davi, tendo feito um convite a ele, afastou-se da prática usual e providenciou sacerdotes e santos para entretê-lo. Deus disse a ele: Davi, não quero ser um fardo muito pesado para você. Davi respondeu: ó meu mestre, quando está no teu palácio, faze de acordo com a tua vontade. Mas agora que eu te convidei, é minha vez de arranjar as coisas e é minha vontade fazê-las perante ti. Embora não seja a sua tarefa habitual, por isso aprendemos novamente que em sua própria casa um homem pode organizar as coisas como quiser, mas quando convidado deve estar sob o comando de seu anfitrião e se adaptar aos desejos, aqueles desejos do anfitrião. Pois quando Davi trouxe sacerdote para substituir os levitas, Deus concordou com o desejo deles. Davi disse ainda: por consideração para com teu servo Davi, não desvie o rosto do teu ungido. Isso é o Terrilim 132:10. É como se ele tivesse dito: Davi, eu não vou nem mesmo fazer uso dos meus vasos, mas em vez dele eu vou usar o seu. Então veja, toda essa situação ela tem uma questão muito profunda no estudo da Torá. É, isso significa que nós devemos sempre fazer o melhor dentro dos estudos da Torá. Sempre os estudos que foram no ano passado de uma forma, esse ano eles têm que ser apresentados no nível mais alto,
com um tom diferente e de acordo com a formatação que é exigida por esses estudos. Então, aprender cada uma dessas formas da análise da própria Torá, da construção da própria Torá, e não ficar agarrado àquela forma que sempre usamos para estudar a Torá. Uma leitura muito rápida, como se fosse uma história, e perdemos então todos os segredos. Não aprendemos o hebraico, ou pelo menos o hebraico bíblico, né? Que não tem nada a ver com o hebraico moderno. É uma construção muito diferente. Então, Deus fala que quando Davi fez isso, ele então não iria nem mais usar aquilo que ele tinha exigido, mas que usaria o que o rei Davi, fez para ele. Deus não se moveu de lá até que sua mãe o deu, e sua esposa se uniu a ele. Isso é o Salmo 132, 11. Ou seja, a ação pode ser considerada como um símbolo de uma época posterior, quando Israel teria concedido uma multidão de presentes, como está escrito. O Senhor jurou a Davi em verdade. Não se desviará dela, o fruto das suas entranhas, estabelecerei o teu trono. Isso é o Bereshit 2, 24, Gênesis 2, 24. Então o Rabi Isaac, ele levantou-se, foi até o homem e o beijou, dizendo: valeu a pena o meu tempo vir aqui, só para ouvir o que eu ouvi. O filho mais velho do homem raciocinou então assim, e Jacó deixou Beersheba, ou seja, aquele poço dos 7, e entrou em Harã. E ele disse: Jacó agiu de acordo com o versículo, portanto o homem deixou seu pai e abandonou seu santuário e foi lançado no exílio entre as nações, conforme está escrito no texto. E todo o seu esplendor partiu da filha de Sião. Isso é Lamentações 1:6. Como na passagem, Judá foi para o exílio por causa da aflição, exatamente conforme Lamentações 1:3. O filho mais novo então começou a raciocinar e ele brilhou no local. E ali permaneceu a noite toda. Ele disse: até um rei, quando ele deseja visitar sua consorte, ele deve incentivá-la e usar as palavras carinhosas, e não tratá-la como um mero objeto. E mesmo se ele tiver uma cama de ouro com cobertas bordadas em um grande palácio, e se ela preparar para ele uma cama em um chão de pedra com travesseiros de palha, cabe a ele deixar sua própria cama e deitar nela, para a sua satisfação, e assim seus corações podem se unir sem qualquer coerção. Esta lição aprendemos com este texto, que nos diz que quando Jacó foi para ela, ele pegou alguma das pedras do lugar e deitou naqueles lugares para dormir, mostrando assim que amava até as pedras daquele lugar. O Rabi Isaac chorou de alegria e disse: vendo que você possui tais pérolas, como não posso seguir você? O homem lhe disse: você deve nos deixar porque temos que ir à cidade para celebrar o casamento deste meu filho. O Rabi Isaac então disse: devo então seguir o meu próprio caminho. Ele então foi, repetiu para o Rabi Simeão as exposições que ouvira. O Rabi Simeão observou: eles realmente falaram bem e tudo o que eles disseram sobre Deus nós tínhamos afirmado. Além disso, essas exposições vêm da boca dos descendentes do Rabi Zadok, o inválido. Ele foi chamado de inválido porque jejuou por 40 anos, orando para que Jerusalém não fosse destruída, enquanto ele vivesse. Ele costumava descobrir lições profundas em cada palavra da Torá, das quais deduzia regras adequadas de conduta na vida. O Rabi Isaac disse: não se passaram muitos dias até que eu encontrasse aquela fome novamente, acompanhado do seu filho mais novo. Eu disse a ele: onde está o seu outro filho? E ele disse: eu me casei com ele, e ele está com a sua esposa. Então ele reconheceu e disse: juro a você que me obstive de convidá-lo para o casamento de meu filho por 3 motivos. Primeiro, porque não o conhecia, e com o estilo de um convite deve corresponder à categoria de quem o recebe, temi que você fosse um grande homem e pudesse ter ofendido inadvertidamente sua dignidade.
Em segundo lugar, eu pensei que você poderia estar com pressa e não queria incomodá-lo. E o terceiro, eu não queria envergonhá-lo na presença da companhia dos convidados, como fazemos quando alguém se senta à mesa com os noivos e lhe oferece presentes. Eu disse que Deus lhe deu crédito por suas boas intenções. Então perguntei seu nome e ele disse Zadok, o pouco, o significado desse nome. Naquela ocasião, aprendi com ele 13 lições profundas da Torá, e com seu filho aprendi 3, uma sobre profecia, uma sobre sonhos e outra sobre a diferença entre a profecia e o sonho. Ele disse que a profecia é do mundo masculino, enquanto os sonhos são do mundo feminino, e que de um para o outro há uma descida de 6 graus. A profecia é tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, e os sonhos são apenas do lado esquerdo. O sonho ramifica-se em muitos graus quando desce aqui, por isso os sonhos são universalmente difundidos por todo mundo. Cada homem vendo o tipo de sonho que corresponde ao seu próprio grau. Por outro lado, a profecia está confinada à sua própria região. E ele sonhou. Pode-se perguntar como Jacó, um homem santo, a perfeição dos patriarcas, teve uma visão apenas em um sonho, e isso em um lugar tão sagrado. A razão é que naquela época Jacó ainda não era casado e que Isaac ainda estava vivo. É verdade que mais tarde encontramos dizendo a ela, eu a vi num sonho, isso é, lá no Bereshit 31:10. Numa época em que ele já era casado. A questão de ser casado aqui não é a questão realmente daquela que nós entendemos no nosso mundo como um casamento entre homem e uma mulher, mas é a questão dele ser casado com a Sheriná, ou ter feito aquela construção lá em cima de ter unificado o nome Adonai com os nomes superiores. Então isso é um casamento divino que nada tem a ver com a conotação do que acontece no nosso mundo. É lógico que existe uma cópia em cima disso, né? Uma descrição dos mundos superiores sobre essa questão. E continua, mas isso devia à inferioridade do lugar, tanto quanto o fato de Isaac ainda estar vivo. Assim, quando ele entrou num país santo, com todas as tribos, com as fundações da casa, a mãe dos filhos regozijando, lemos, e Deus falou a Israel nas visões da noite. Isso é o Gênesis já lá no 46, no versículo 2. Não diz sonho, mas visões, que são de outro grau superior. Os sonhos são transmitidos pela mediação de Gabriel. Gabriel, que é o sexto no posto de inspiração. Mas uma visão vem através do grau de Raiá, que rege a noite. É verdade que um lugar se diz Gabriel fez este homem entender a visão. Isso é o Daniel lá no 8:16. A razão disso é que um sonho é mais preciso que uma visão e pode explicar o que há de obscuro em uma visão. E é por isso que o Gabriel foi enviado para explicar a Daniel o que estava escuro em sua visão. Uma visão, a respectiva palavra hebraica, também significa espelho, ou seja, essa questão da visão, não é? Navi significa também espelho ou nevoa, e assim é chamada, porque como espelho no qual todas as imagens são refletidas, assim lemos, eu apareci como El Shaddai. Isso é o Êxodo no 6:2, no 6:2. Sendo este grau como um espelho que mostrava outra forma, já que todas as formas superiores são refletidas nele. E aqui está uma escada apoiada no chão. Esta escada significa o degrau sobre o qual repousam os outros degraus, ou seja, a fundação do mundo. E o seu topo atingiu o céu como se fosse juntar a ele, pois este grau é a conclusão do corpo que está entre o mundo superior e o mundo inferior. Da mesma forma que o signo do pacto, o sinal do pacto, está localizado no final do tronco do corpo, entre as coxas, e eis que os anjos de Deus subiram e desciam por ela. Isso se refere aos capitães carregados das nações, que são aqueles 70 anjos que nós já falamos sobre ele, e que sobem e descem essa escada quando os filhos de Israel pecam.
E a escada é abaixada e os capitães sobem por ela. Ou seja, todos os pecados que Malhote comete, esses seres que estão na parte mais inferior só sobem quando há um pecado aqui nesse mundo, daqueles que são direto a Deus ou da própria humanidade. E aí a escada é abaixada, né? E eles então podem subir. E aí eles sobem por ela. Mas quando os filhos de Israel são justos, a escada é removida e todos os capitães são baixados e encontram-se despojados de seu domínio, ou seja, não tem como eles chegarem lá. Foi assim que Jacó viu neste sonho o domínio de Esaú e o domínio de outras nações. Segundo outra explicação, os anjos subiam e desciam do topo da escada, pois quando o topo foi separado da escada, desceu. Os capitães subiram, mas quando ela foi amarrada novamente, a escada subiu e eles ficaram embaixo. Mas o resultado é um bloqueio. Diz que Salomão, em Gibeon, o Senhor apareceu a ele em um sonho à noite. Isso é 1 Reis 3. Aqui combinamos aparecer e sonhar, para mostrar que é uma mistura de 2 graus, um superior e outro inferior. Abaixo, pelo motivo que Shilomon ainda não havia atingido seu desenvolvimento pleno. Mas quando foi aperfeiçoado, está escrito sobre ele, e Deus deu sabedoria a Shilomon. Isso é 1 Reis 5:9. E também a sabedoria de Salomão superou. Isso 1 Reis 5:10. Pois a lua então atingiu sua plenitude, a lua deve se entender como Yesod, e o templo foi construído. E assim Salomão viu a sabedoria diretamente e não precisou de sonhos. Depois de pecar, no entanto, ele foi novamente forçado a ter sonhos como antes. Por isso é dito, Deus apareceu a ele e apareceu 2 vezes. Isso é 1 Reis 11:9. 2 vezes isso em sonho, pois ele tinha comunicações diárias através da sabedoria. Além disso, o sonho de Salomão, como médio, superou o de todos os outros homens, na medida em que era uma mistura de grau com grau, de visão com visão. Nos seus últimos dias, porém, a escuridão caiu sobre ele por causa dos seus pecados, e a lua minguante, porque ele não observou a sagrada aliança e se entregou a mulheres estranhas. Aqui existe uma grande questão a ser percebida. O primeiro fato são esses graus de entendimento. A gente tira por Daniel, que não era um profeta, o Daniel era um raham, era um sábio, mas ele estava acompanhado de profetas que não tiveram a mesma visão que ele teve e tiveram que correr, eles ficaram muito assustados. Então, ele teve essa visão, e era Eliseu que estava lá, porque Elias tinha 3 alunos. Eles estavam lá e eles não conseguiram ter a visão que o sábio Daniel teve. Aqui também é descrito, como a gente acabou de ler, que o estudo da Torá, a sabedoria de ter um entendimento certo, é maior do que o da visão, porque a visão, a pessoa que tem a visão fica sentenciada à visão, enquanto o sábio ele tem um poder dentro da Torá para resolver os problemas através de um entendimento mais profundo da sabedoria da Kabbalah. E as mulheres estranhas aqui descritas não são aquilo que nós acreditamos que foi sentenciado entre os homens, sobre ele ter casado com várias mulheres, mas isso aqui são desejos de recepção que existiam dentro dele, que são esses desejos de receber para si mesmo, e que no final ele acabou sucumbindo a esses desejos. Então, continua aqui. Essa foi a condição que Deus estabeleceu com Davi, dizendo: se seus filhos guardam a minha aliança, seus filhos também se sentarão no trono para sempre. Enfatizar aqui a questão da minha aliança, né? A minha Torá. Isso é o Salmos, lá no 132:12, onde a expressão para sempre é da mesma importância que a frase como os dias do céu acima da terra. Isso é Devarim, lá no 11:21. E como Salomão não fez manter a aliança corretamente, ou seja, ele não ficou no estágio de doação, mas entrou no estágio de recepção, a lua, que é Yesod, começou a minguar, e finalmente ele estava novamente sujeito aos sonhos.
E da mesma maneira Jacó estava sujeito a sonhos, como explicado anteriormente. E eis que o Senhor permaneceu Nitsave. Então, ele se manteve Nitsave sobre ele, e etc. Aqui Jacó compreendeu a unidade essencial do objeto da fé, e implícito no termo Nitsave, que é firmemente bloqueado, o que implica que Jacó viu todos os graus estacionados como naquela escada para serem bloqueados em um todo. E logo aquela escada se encontra entre dois lados. Deus lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque, sendo esses dois, respectivamente, dois lados, um à direita e outro à esquerda. Para a esquerda, segundo outra explicação, o Senhor está acima dele, e isso é acima de Jacó, como se formassem a carruagem divina, com o mandamento de Israel encarnado em Jacó, como o elo da ligação do meio entre a direita e a esquerda. Então, a gente sabe que toda essa formatação que a gente lê aqui, que os sábios estão falando para a gente, é a construção da árvore sefirótica interna, que vai espelhar a árvore externa. Então, todo o mecanismo ele vai funcionar a partir da internalidade, que Jacó, como nós já vimos que ele é o próprio Sol, representado na Torá, e que ele também representa dentro de nós a nossa Sefirot Tiferet, que esses personagens eles são internos, e que a construção desse personagem está ligado, olha que história bonita, toda a formatação deles dentro de nós mesmos. Significa que se um desses personagens, seja ele qual for, estiverem fora dos níveis do pacto da Torá, da verdadeira Torá, significa então que toda essa árvore pode vir abaixo. Imagine se o Abraham ele não está no seu lugar, imagine se o Jacó não está no seu lugar, imagine se também o Aharon não está, e se também o Yosef sai do lugar, o Davi já estaria afastado, e aí sucessivamente vão ficando buracos onde não pode se dar o próximo passo. Então, veja, todos os nossos tubos, todos os nossos conectores divinos, internamente principalmente, porque tudo parte de dentro de você, ninguém pode salvar você, só você pode salvar você, só você pode se autoconfigurar, só você pode construir esse desejo, ninguém pode fazer isso por você. O que nós podemos fazer um pelo outro é ajudar. Ajudar não é fazer o trabalho do outro, veja. Isso significa que todos esses conectores internos, que todas essas forças internas, elas podem estar desconectadas. Isso independe se a pessoa é rica, pobre, ou intelectual ou não intelectual. Não depende de nada disso, só depende do fator Torá. A questão, então, que nós temos que organizar é fazer com que cada sefirote volte para o seu lugar, e assim nós podemos colocar a nossa alma de acordo com a Torá e não de acordo com aquilo que nós estudamos anteriormente. Não, de forma nenhuma. Nós temos que fazer o Shema, né? E esse Shema ele tem que ser feito na forma de unificar os mundos superiores com os mundos inferiores, né? Para que nós possamos alcançar esse equilíbrio, porque todo o desequilíbrio que é construído no nosso planeta é feito pelo homem. Nessa parte da história desse planeta, toda essa desconstrução e todo esse ataque à natureza, ao próprio ser humano, enfim, é feito pelo próprio homem, que é o ser pensante. O homem, ele não vai agir aqui nesse mundo só como um animal, não vai sobreviver distintos. Ele sobrevive, apesar que é o que mais acontece, o ser humano ele faz tudo que dá na telha, mas a ideia da Cabala é essa, fazer com que o homem perceba os mundos espirituais e que ele deseje construir nesses mundos superiores uma formatação muito diferente daquela que ele conhece nesse momento, que é a formatação muitas vezes colocada
sobre toda a questão que nós somos sentenciados a ver através de filmes, romances, comerciais, etc, etc. Tudo isso parece fazer um homem ser muito inteligente, mas na verdade ele distancia o homem daquilo que ele tem que realmente ser e daquilo que ele realmente tem que fazer. Por isso que é uma Matrix. Então, voltando à leitura aqui, essa ligação no meio entre a direita e a esquerda, que está falando, nesse caso, de Jacob, não é? A direita, a ligação aqui, ó, ele é a parte central entre a direita e a esquerda, sendo sempre uma representação das sefirotes superiores. Jacó é essa convergência, essa unificação, esse estreitamento ali entre Isaac e Abraão, se tornando então o patriarca master. Quando nós temos a letra Shin, que nós vemos aqui no Shemar Israel, nós temos a representação desses três patriarcas, que na verdade são os três paus aqui da árvore sefirótica. Perceba, olha, nós temos aqui, ó, a divisão dessa árvore sefirótica em três paus. Exatamente a formatação. Foi isso o que o nosso querido Moshe viu. Ele viu a árvore sefirótica, e essa árvore sefirótica ele viu numa sarça ardente. Quando não se tem um entendimento, imagina-se realmente uma sarça ardente, e que aquela sarça ardente estava ali. Não quer mudar a forma da letra. Vamos tentar mais uma vez aqui. Então ele percebe que essa sarça ardente, ela precisava... não muda, tá bom, Baruch Hashem. Então, porque ela não é assim, ela não pode ter essa parte assim fixada no chão, porque a própria, o Shin, ele é na verdade a construção de uma balança, tá vendo? Que pode ir para a direita ou para a esquerda. E dentro dessa conotação, então, ele representa esses três paus da árvore sefirótica, e de contrapartida ele vai representar também três letras hebraicas. Então, do lado direito ele representa o Vav. Vamos colocar aqui, olha, dentro da construção da linguagem da árvore sefirótica, essa parte do lado direito aqui vai ser o Vav. A outra parte do lado esquerdo vai ser o Zain. E então, se vai ser o Zain, logo a parte do meio vai ser, aqui a representação de Esav, aqui de Abraham, aqui de Isaac, perdão, e não Esav, não sei de onde saiu isso. E aqui a parte central vai ser um Yud, que representa Yaakov, que vai formar a palavra Ziv. Essa palavra Ziv, a gente vai reorganizar as letras aqui, que é exatamente quando a esquerda vai para a direita, e o Vav da direita, que é a parte da letra, vem para a esquerda. Essa palavra Ziv, ela vai ter aqui uma gematria exatamente de 7 mais 6, que vai dar aqui 13 mais 10, 23. E 23 é a construção da era de Mashiach, que deva-se entender que é uma era de consciência, onde haverá cérebro, onde haverá uma conotação. E essa vai ser a 23ª letra, que poucas pessoas conhecem. Essa 23ª letra, e não 22ª, deixa eu consertar aqui, ela é, na verdade, a letra que vai vir com Mashiach. Por que o Mashiach virá com essas letras? Porque esse Mashiach, ele tem o poder que ele vai vir com todos os patriarcas. Todos os patriarcas, quem vai estar com ele? Abraham, Isaac, o próprio Yaakov, Aharon, Moshe, o próprio Yosef,
Adão, Rava, todos eles vão estar acompanhando o Mashiach. Imagine o poder então que o Mashiach vai ter. Ninguém vai precisar falar, olha, esse é o Mashiach, aquele é o Mashiach. Toda a humanidade vai entender exatamente isso automaticamente. Por que que isso vai acontecer? Isso vai acontecer porque vai chegar o Shin de 4 paus. Então esse Shin de 4 paus, ele vai fazer parte exatamente dessa construção dessa 23ª letra. Então vai ser anexado aqui, ó, mais uma perninha. Então é por isso que é chamado de Ziv, uma eletricidade, uma força maior que vai vir. E a gente construiu aqui do jeito que dá. Essa questão de estarmos construídos nessa 23ª letra, vai ser um sistema de consciência, não é? Onde aqui essas 3 formas, esses tubos que passam a energia para o nosso mundo, vão receber mais um tubo, e esse tubo vai poder aumentar o fluxo da divindade para o nosso mundo. Olha que coisa bonita. Então aqui nós temos mais essa revelação para vocês da Torá. E é lógico que se a gente faz aqui um jogo com 23, isso só vai acontecer se nós colocarmos o 23 no espelho. E aí nós teremos a primeira letra da Torá e a última, e os 32 caminhos de Kabbalah para entendimento dessa Torá. Sem essa construção, sem esse entendimento, todo Zohar é só um livro que você vai ler e não vai conseguir compreender exatamente nada, porque está tudo codificado.